Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos e bem-vindas para a meditação do Evangelho deste domingo. Como sempre, lembremos daquilo que Jesus nos disse: o que vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. Portanto, vamos curtir esse comentário, vamos compartilhar esse comentário para que a muitas pessoas chegue esse comentário. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas e diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque não podes continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque o agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vejam, meus irmãos, esse é um daqueles evangelhos em que Jesus nos coloca numa encruzilhada e diante de um dilema, porque não são palavras fáceis. Não são palavras simples. Pode parecer à primeira vista que Jesus está nos sugerindo, lá no começo do Evangelho, que nós sejamos espertos na corrupção, que nós sejamos espertos em ganhar em cima dos outros. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está mostrando é que nos negócios desta terra, nos negócios deste mundo, nós somos capazes de encontrar saídas astutas. Mas quando se trata das coisas de Deus, quando se trata das coisas do céu, então nós somos mornos e relapsos. E é assim. Sejamos francos. A dedicação que nós temos ao nosso trabalho é ainda semelhante à dedicação que nós temos à nossa vida com Deus? Vamos ser francos. A pontualidade e a disciplina que nós temos no trabalho, na execução das tarefas, é a mesma disciplina e pontualidade que nós temos na nossa vida de oração, na participação dos sacramentos, na dedicação a algum serviço? Muito provavelmente, nós somos muito mais apegados e atentos a sermos fiéis nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Jesus diz: os filhos deste mundo são mais astutos do que os filhos da luz. Jesus dirá em outro momento: é mais fácil fazer negócio com os filhos deste mundo do que com os filhos de Deus, do que com os filhos da luz. Nós precisamos ser capazes de nos dedicar, nós precisamos administrar bem os bens eternos, mas
do que a nossa administração das coisas deste mundo. Nós somos muito mais apegados às coisas deste mundo, nós somos muito mais atentos à lógica deste mundo do que à lógica de Deus. Agora, Jesus não termina por aí. Jesus não conclui o Evangelho dizendo simplesmente isso. Jesus nos provoca a dar um passo adiante. Jesus também diz que nós temos que ser atentos ao relacionamento uns com os outros. Por quê? Porque são os outros no céu que vão nos receber como nós recebemos essas pessoas aqui na terra. Jesus está dizendo que, assim como no trato das coisas deste mundo, eu procuro ser simpático, eu procuro ser benevolente, eu procuro vender a minha imagem de uma forma que o outro seja simpático aos meus negócios, do mesmo jeito nas coisas de Deus, do mesmo jeito nas coisas do céu. Por quê? Porque é no trato que nós tivermos aqui uns com os outros que nós seremos tratados no céu. Jesus está fazendo o tempo inteiro nesse evangelho uma série de analogias para nós compreendermos como nós entendemos com muita clareza os gingados, os movimentos que nós fazemos neste mundo, mas nós não fazemos esses movimentos em função das coisas de Deus. E Jesus vai adiante. Nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas, porque quanto mais nós formos fiéis nas pequenas coisas, mais Deus vai nos dar as coisas grandes. E Jesus volta a dizer: vocês nas coisas do mundo compreendem que se vocês querem galgar passos maiores, se vocês querem se destacar na empresa de vocês assumindo posições maiores, vocês têm que fazer as coisas pequenas com esmero. Vocês têm que chamar atenção nas pequenas coisas miúdas do dia a dia. Da mesma forma nas coisas de Deus. Se nós queremos ser promovidos ao céu, se nós queremos receber os bens eternos, nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas. Nós temos que administrar as coisas de Deus com mais, ou pelo menos com tanta esperteza, como nós nos relacionamos com as coisas desta terra. E por fim, Jesus vai nos mostrar que ele não estava falando de dinheiro, que ele não estava preocupado em nos ensinar a fazer uma conta corrente, uma poupança no banco. Não se tratava de dinheiro. No fundo, Jesus estava mostrando que nós devemos ter atenção a como nós nos relacionamos com o dinheiro, como nós nos relacionamos com os bens, como nós nos relacionamos com o poder. Ele dirá: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou odeia um e ama o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Do mesmo jeito, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Vejam, atenção, Jesus não está dizendo que eu não posso ter dinheiro se eu quiser segui-lo. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Atenção para isso, porque para muitos de nós isso pode ser sutil, pode ser uma diferença quase imperceptível, mas tem uma diferença enorme. Nós precisamos colocar o dinheiro em função de Deus, os bens em função de Deus, o particular em função do universal, e não o inverso. É sobre isso que Jesus está falando lá no início do Evangelho. Essa esperteza não de descartar os bens, mas de colocar os bens em função das coisas de Deus. Dizia Paulo VI, um bom modo de saber se alguém realmente está empenhado com a caridade é saber como ele abre o seu bolso. É saber como ele se relaciona com o seu bolso. Lembremos sempre, a tática é essa: sair cada vez mais do individual para o universal, do particular para o comum, fazer com que tudo na minha vida esteja em função de Deus, para que Deus esteja presente em todas as minhas coisas. Fazer com que as minhas relações estejam todas em função de Deus, para que Deus permeie
todas as minhas relações. Dessa forma, nós vamos escutar aquilo que Jesus um dia dirá: servo bom e fiel, porque foste fiel no pequeno, eu te darei muito mais. Porque nós colocamos os bens desta terra em função de Deus, Ele nos dará os bens eternos. Porque nós colocamos as nossas relações em função de Deus, nós encontraremos essas pessoas um dia no céu. Lembremos, tudo tem em vista o reino de Deus. Tudo tem como finalidade o céu. Se nós vivermos dessa forma, se nós formos atentos nas coisas de Deus, como nós somos atentos às coisas desta terra, as coisas desta terra nos levarão todas elas até Deus.